Irmãos, a paz de Deus, Moherma para mais um vídeo. Irmãos, eu queria falar hoje sobre a incompatibilidade entre a intelectualidade e as coisas de Deus. São coisas totalmente incompatíveis. E eu vou explicar isso para os irmãos. Paulo, numa das suas cartas, ele vai dizer que aquele que tem a mente de Cristo, né, ele compreende bem as coisas, ele consegue decifrar o outro, mas o outro não consegue decifrar ele. O que Paulo está tentando dizer é que quando você tem a mente de Cristo, você consegue enxergar as coisas de um ângulo muito mais amplo, espiritualmente falando. Enquanto alguém que tenta usar o intelecto, tenta usar o seu raciocínio lógico. A palavra de Deus, irmãos, ela não pode ser lida pelo intelecto. Inclusive, esse é o tema do meu canal, né? A gente tem que ler a palavra de Deus com o olho do Espírito. Por isso que é necessário orar antes, ter comunhão com Deus, obedecer a palavra de Deus, para que você consiga entender o que está por trás da letra. Então a Bíblia, irmãos, ela foi escrita num primeiro momento literal ali, escrito, mas por trás das palavras, irmãos, isso tem todo um sentido espiritual que só aquele que tem o olho do Espírito vai entender. É isso que eu tento chamar a atenção aqui no grupo. Eu estou falando isso porque esses dias eu mandei uma mensagem no grupo de um rapaz de uma denominação e eu falei para ele que a única forma que ele tem de entender as coisas de Deus é pelo olho do Espírito. E não com o olhar intelectual. E ele pegou e me rebateu dizendo que não. Que é o intelectual, que é a forma com que Deus criou para a gente olhar as coisas do Espírito. Irmãos, não vai dar certo. Primeiro que não vai dar certo porque ele mesmo que me respondeu, ele participa de uma visão de cristianismo que não crê nos dons, não crê no que é sobrenatural, não crê em milagres, não crê em línguas, não crê em revelação, não crê em nada. Então já mostra, irmãos, pela própria lógica, que isso não resolve. Então, irmãos, a única forma que tem de nós estarmos de acordo com a palavra de Deus é lermos a palavra com os olhos do Espírito. Por isso que a teologia, ela mata o Espírito. A teologia, ela destrói o Espírito. Os irmãos podem ver que, historicamente, irmãos, igrejas que se envolveram com teologia, com mestrado, com escolas teológicas, todas essas igrejas, irmãos, elas abandonaram as Escrituras. Elas abandonaram tudo aquilo que é espiritual, elas abandonaram os dons de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, a santidade ela está conectada aos dons de Deus. E eu vou explicar por quê. Porque se você não crê, irmãos, nos dons de Deus mais, você não crê no sobrenatural, você não crê mais em dom de línguas, em cura, você não crê mais em interpretação, se você não crê mais nessas coisas, você não tem mais por que se santificar. Você vai se santificar por quê? Se tudo aquilo que é espiritual você tirou fora, não tem mais o porquê. Até porque Deus, irmãos, ele se apresenta através dos dons em nós. Se você tira isso, irmão, você tirou o meio pela qual Deus criou. Tá entendendo? Então, irmãos, isso explica por que infelizmente, muitos que abandonam, aqueles que abandonam a congregação, acabam caindo no relativismo. Acaba caindo numa frieza espiritual. Por quê? Porque eles eliminam completamente a parte espiritual, que é o que é mais forte na congregação. Né? Que aquilo que é uma das bases nossas na congregação é a visão da revelação, da palavra, olhar as coisas com olhar espiritual e tudo isso. Né? Então, quando você tira essas coisas, irmãos, esses elementos que Deus colocou, que estão abundantes no Novo Testamento, você acabou com o cristianismo. No fim das contas, irmãos, o que esse pessoal acredita, na verdade, é numa ideologia, e não no Evangelho, e não na graça de Cristo, naquilo que Cristo deixou para nós. Então eu estou fazendo esse vídeo, é mais um alerta para esses irmãos que querem continuar seguindo linhas teológicas, estudo bíblico. Irmãos, isso não vai dar certo. Como a gente diz no Brasil, isso vai dar ruim, tá bom? Deus abençoe, paz de Deus.